Já estamos ao vivo. Deixa eu só checar aqui na página se nós entramos. Perfeito. E aí já... Facebook demora para carregar, né? Demora um pouquinho. Porque ele é... Mas aí você vai ter que sair do Face e ficar só aqui. Público do Portal Sanet, nós estamos ao vivo, eu e Oswaldo Cruz, professor Carlos Maianelli, presidente da Associação Brasileira dos Consultores Políticos, a ABCOP, em São Paulo, conversando neste sábado pela manhã, nesse contexto em que estamos relacionados aí à pandemia do Covid-19, em um ano de eleições municipais, para nós aqui das cidades pequenas, a eleição mais importante sempre. Professor, bom dia, mas para quem está em outros lugares do mundo, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos de Angola, de Portugal, meus alunos que estão espalhados pelo mundo, né? O pessoal da América Latina toda. Enfim, bom dia a todos. Estamos aqui diretamente de São Paulo, falando com meu querido amigo, um grande consultor político, um grande conhecedor de política do Brasil, meu querido Giovanni. Vamos lá. Professor, nós estamos neste ano de 2020, um ano de eleições que já era previsto e fomos todos surpreendidos aí pela pandemia. Como é que ficamos nesse contexto? Teremos eleição? Olha, aí está um grande problema para a gente poder discutir. Para que nós tenhamos eleição, vai ter que acontecer em outubro. Caso tenha que se modificar a data, tenha que se levar a data para dezembro, nós precisamos de uma modificação na Constituição brasileira, porque não é uma simples lei eleitoral, é uma cláusula constitucional. Então, nós vamos ter que ter uma votação no Senado e uma votação no Congresso Nacional e a sanção presidencial. Isso para que nós possamos levar as datas até dezembro. Muito bem. Agora temos um problema. Na Constituição, diz que o mandato de prefeito e vereadores é de 4 anos. Para que você mude isso, você tem que mudar uma cláusula pétrea. Para que você mude uma cláusula pétrea na Constituição, você tem que ter votação qualificada. Não é mais a votação simples, que é o caso da mudança apenas da data. Então, para você estender mandato, você vai ter que ter 2 votações na Câmara, 2 no Senado, sanção presidencial, com votação qualificada, o que é muito mais difícil de obter. O máximo que pode acontecer, o que pode acontecer, Juliano? O máximo que pode acontecer é você ter o mandato até dezembro, 31 de dezembro, que é o que manda a Constituição, e aí assumir o presidente da Câmara, e ele tem 90 dias para chamar uma nova eleição. Então, o máximo que pode acontecer é terminar os mandatos 31 de dezembro, o presidente da Câmara, que assume, a nova Câmara só assume em março, então o presidente da Câmara tem que, em 1º de janeiro, chamar uma nova eleição para 90 dias. Então, esse é o máximo que pode acontecer dentro da Constituição brasileira. Lembrando que a França teve eleição no meio da pandemia, tá? Para respeitar a Constituição francesa. Quer dizer, é muito mais complicado mexer nessa questão legal do que manter o calendário. Com certeza. É muito complicado. Primeiro, você tem que fazer uma votação para mudar a data. E depois fazer uma votação para estender os mandatos. E aí é mais difícil. Então, pelo prazo que nós temos, pela dificuldade de uma votação qualificada, 2 no Congresso e 2 no Senado, eu acredito que nós não tenhamos tempo de fazer isso para estender mandato. Então, o que pode acontecer é a eleição ir para dezembro, tá? Primeiro turno no começo de dezembro, segundo turno no final, como é aqui em outubro, né? No começo é o primeiro turno, no final é o segundo turno. Faríamos isso em dezembro e em janeiro teríamos já a posse dos novos eleitos. É isso que teria... no caso de prefeito. No caso do vereador, a posse é em março, é a posteriori em algumas cidades. Então é isso, Juliano. Vai ficar muito mais difícil estender os mandatos do que
prorrogar o prazo da eleição até dezembro. Professor, como o senhor está vendo o comportamento do presidente Bolsonaro, me parece uma voz dissonante em relação à sua própria equipe e aos técnicos de todo mundo, o comportamento do presidente defendendo muito mais a economia do que a questão da vida e da saúde das pessoas. Então, é uma coisa bastante complicada. Ele está errado, ele devia fazer como os líderes mundiais e acatar o que a OMS está pedindo, acatar o que o seu ministro da Saúde está sempre falando. Mas acabei de ver aqui, Juliano, uma postagem do ministro da Saúde dizendo que nesse domingo eles vão sentar com a equipe econômica para poder achar uma fórmula de não apenas ficarem com a posição de todo mundo dentro de casa. Então, eles estão sentando com a equipe econômica para ver até onde eles podem abrir um pouco mais isso. O Mandetta acabou de dizer, eu peguei um pedaço aqui, me mandaram um pedaço do que ele falou, de que o Bolsonaro tem razão, ele falando, tá? Palavras do ministro da Saúde. O Bolsonaro tem razão em colocar para que as pessoas que não estejam no grupo de risco, as pessoas que possam trabalhar e fazer um mínimo da máquina econômica girar, possam ir fazer isso. Não sei até onde isso vai prejudicar ou não o planejamento de ter a curva achatada, ou seja, levar essa pandemia por mais tempo. Né? Você tem duas fórmulas aí. Ou você faz todo mundo se contagiar de uma vez e o sistema de saúde entra em colapso, entra em falência, vai ter gente morrendo na calçada, como está acontecendo no Equador. No Equador, as pessoas estão morrendo, para quem não sabe, para quem não está acompanhando, as pessoas estão morrendo dentro de casa, a família encomenda um caixão e põe o caixão na calçada. Na calçada, os caixões estão na calçada das casas, aguardando que alguém recolha. Por quê? Porque o sistema de saúde entrou em colapso. Não adianta você levar para o hospital não tem onde colocar. Então, você acaba levando o doente para casa, o doente falece, põe num caixão e põe na calçada. Em Quito, no Equador, a situação é essa. Então, o que a OMS está falando? Não deixe chegar nessa situação. Estenda um pouco mais o período de contaminação para que o sistema de saúde tenha condições de atender a todos. Então, o que está sendo discutido agora, aliás, agora não, amanhã, no domingo, pela equipe de saúde e pela equipe econômica, existe alguma fórmula de relaxar um pouco essa coisa da convivência social para que algumas pessoas possam fazer girar a economia sem que a curva da contaminação chegue no seu ápice, porque se chegar no ápice, nós vamos enfrentar o que o Equador está enfrentando. Nós sabemos, eu sei, você sabe, Julião, a saúde brasileira não tem capacidade de atendimento a todo mundo que pegar o coronavírus. Vai ter gente morrendo em casa e os caixões vão ficar na porta esperando alguém pegar. Ontem eu entrevistei uma comissária de bordo, uma Oswaldo Cruzense, está na Itália, e ela contava justamente esse quadro, e o prefeito de Milão já teve que vir a público 3 vezes pedir desculpas, porque ele teve uma postura de abrir a economia, né, relaxar a quarentena, o que realmente preocupa, porque eles, na Itália e Europa, quem mora lá, 2, 3 meses à frente na pandemia do que no Brasil. E a preocupação de todos os brasileiros que estão lá é justamente o que estão vendo na Europa que não chega aqui para nós, e já chegou, o senhor está dizendo aí, no Equador, países próximos ao Brasil. Eu estou assistindo agora, eu estou olhando para cá, porque eu acabei de ligar o meu celular e consegui assistir o que nós estamos falando aqui no Face, tá? Então, parabéns aí Juliano, que nós estamos conseguindo fazer essa live, eu acho que pela primeira vez está usando o Believe, né? O Live TV, e estamos conseguindo uma entrevista aqui com os dois, o que é muito legal, que é excelente para todo mundo. Você tem um grande entrevistador, um grande radialista e jornalista, fazendo entrevista com outro jornalista de 46 anos de jornalismo, trabalhando mais na parte política, mas eu tenho 46 anos de registro como jornalista profissional. É muito legal isso.
Então, como eu estava explicando, você tem que ter uma fórmula de fazer com que a economia, principalmente em países ascendentes, né, em países que não estão no mesmo patamar da Europa, no mesmo patamar dos Estados Unidos, aonde, se você imagina, no meio da pandemia, Juliano, no meio da pandemia, os Estados Unidos está dando dinheiro para outros países, está ajudando financeiramente, quer dizer, eles têm muita reserva. Nós não temos toda essa reserva. Nós estávamos, como disse o nosso ministro da Economia, nós estávamos em curva ascendente, nós estávamos começando a subir. Só que, no meio do caminho, acabou a gasolina. Então, o foguete vai começar a descer. E a velocidade da descida é que tem que ser contida agora. Que vai descer, vai descer. Não tem como não descer a economia. Não tem como diminuir a velocidade e acabar retroagindo os índices que nós estávamos pensando. Mas, esse domingo vai ser decidido o que fazer para diminuir a velocidade de queda da nossa economia. Então, a nossa situação é essa hoje. Não tem como ser diferente, tá, Juliano? Eu estou às vezes, o nome do Juliano, porque eu conheço ele como Panvecchio, tá? Eu vou começar a chamar ele de Panvecchio, porque é o nome que eu chamo ele. Eu não chamo de Juliano, de Giuseppe, não, eu chamo de Panvecchio. Então, meu amigo Panvecchio, é contigo. Tá valendo. Professor, e de qualquer maneira estamos em andamento, um ano eleitoral importante, com mudanças importantes, né? Um exemplo maior aí é como vão ser eleitos os vereadores. Acaba a figura da coligação partidária para a eleição de vereadores, e o que vai valer é a conta do partido. E muita gente tem dúvida em relação a isso. O prazo para troca de partido ou filiações já terminou para fins desta eleição, mas como o senhor vê a expectativa dessa nova figura? O que vai valer é o partido e não a coligação. Terminou o prazo para mudança de partido, terminou o prazo para filiação partidária e terminou o prazo para domicílio eleitoral. Dia 4, acabou. Tá? Quem fez, fez. Quem não fez, não pode fazer mais, se for sair candidato. Tá? No partido que tiver, vai ter que sair, ponto final. O que vai acontecer? Essa legislação veio, Panvecchio, para poder diminuir o número de partidos no Brasil. Só que ele vai atingir os partidos menores, que não têm estrutura para fazer sozinho uma campanha eleitoral. O que era a coligação? A coligação era justamente isso. Partidos que não tinham estrutura para fazer a campanha se coligavam com outros com estrutura para poder aumentar as possibilidades e as chances de fazer candidatos eleitos. Com o advento da não coligação, você vai ter que ter cada partido se virando sozinho. Então, quem tiver mais estrutura, veja, estrutura municipal, vai ter cidade onde o PCdoB tem uma estrutura maior do que o PMDB. Tá? Vou te dar um exemplo lá, no estado do Maranhão, o PCdoB fez governador e reelegeu o governador, o Partido Comunista. Por quê? Porque ele tem uma estrutura, uma capilaridade no estado que dá estrutura para ele fazer uma boa campanha. Mas vai ter cidades onde o PCdoB nem tem gente, nem tem diretório, nem tem filiado na cidade. Então, cada cidade vai ter os partidos mais organizados no município terão vantagem nessa eleição, não tenha dúvida disso. Uma campanha eleitoral é uma pequena empresa. Uma pequena empresa planejada e estruturada e organizada tem mais chance de sobreviver do que aquela que o cara abre na galega, né? Pega lá 2 garrafas de cachaça, abre a porta e acha que tem um boteco. Esse está propenso aí à falência. E eu te falo isso com algum conhecimento de causa. Eu fui superintendente do Sebrae São Paulo por 4 anos. Então, eu conheci, na intimidade, essa questão do micro e pequeno empresário. Aliás, eu já mandei, inclusive, uma sugestão e um conselho para o nosso ministro da Economia. Você quer manter os empregos nas micro e pequenas empresas? Sabe como é que você faz? Tira os impostos da folha de pagamento. Porque quando você contrata um funcionário, você paga o salário dele mais um salário de imposto, fundo de garantia, COFINS, IPIS, PASEP. Pelo amor de Deus! Tira esses impostos da folha,
que o microempresário vai segurar por mais tempo o funcionário dele, ao menos durante a pandemia, já que vocês querem comer tanto, querem pegar tanto imposto, sabe? Essa sede de imposto que o Brasil tem. É tão fácil. Desonere a folha de pagamento dos micro e pequenos. Eles vão segurar os empregados. Não precisa... A grande solução que eles deram... Olha que bacana, vamos ver aqui. Ó. Ah, você está com um problema? Eu vou fazer um empréstimo. Você vai ficar devendo, você vai ter que pagar depois, pô. Você acha que o microempresário vai ter condições de fazer pagamento de alguma coisa? Ele vende o almoço para comprar a janta. Esse pessoal está fora da realidade. O microempresário, Panvecchio, ele vive do dia a dia. Ele paga fornecedor contando moedinha. Eles estão achando que todo mundo é igual a eles, que tem uma poupança de 200 mil, 500, 1 milhão de reais na poupança e que pode viver 3, 4, 5 meses sem ganhar um tostão. Não são. Micro e pequeno empresário vive de vender o almoço para comprar a janta. Acordem, as pessoas da economia brasileira. Tire os impostos da folha de pagamento. Tire a oneração que vocês têm de fundo de garantia, de PIS, PASEP, COFINS e o cacete. É de ficar indignado, Panvecchio, de ver como eles tratam o micro e o pequeno empresário. Como eu te falei, eu fui superintendente do Sebrae. Eu conheço intimamente esse pessoal. Quer conservar emprego? É simples. Tira os impostos da folha de pagamento. Ponto. E o senhor faz uma afirmação dessa num dia depois que os Estados Unidos anunciou 250 bilhões de dólares justamente para os informais e os pequenos. Olha a diferença de país para país. E lá tem, não estamos falando de 250 bilhões de reais, são de dólares. E não é empréstimo, Panvecchio. Não é empréstimo, não. Sim, eles estão dando subsídio. Chama-se subsídio. Eles vão subsidiar, enquanto durar a pandemia, um dinheiro para esse pessoal. Não é para devolver, não. É subsídio. Eu quero saber como é que o nosso informal está recebendo 600 reais. A banquinha dele, na 25 de março, ele tirava 1.500, 1.800, 2.000 reais por mês. Ele vai viver com 600 reais, Panvecchio? Não tem como. Professor, explique aí para os nossos pré-candidatos a vereador como é que vai funcionar a eleição do vereador. Estou fazendo essa pergunta porque é a principal mudança para esse ano. Muita gente está pensando assim, eu entrei num partido onde tem alguém que tem, vamos dizer assim, muitos votos, e eu vou conseguir entrar na rebarba, vamos dizer assim. Como é que vai funcionar a conta da eleição para vereador? Essa questão da rebarba acabou, viu, velho? Não tem mais questão de barba. A barba já era. Não tem barba nem rebarba. O que está acontecendo? As pessoas estão muito preocupadas com a sobra. Na sobra. Gente, os partidos têm que estar preocupados em, dentro da cota de cada um, colocar. E vai funcionar assim, Panvecchio. Vamos lá. Você tem um quociente eleitoral. Quociente eleitoral. Quociente eleitoral é o seguinte: você vai pegar o número de votos válidos, dividir pelo número de cadeiras que você tem na Câmara. Vamos chutar aqui uma conta besta, tá? Eu tenho 90 mil votos úteis, votos válidos, e eu tenho 9 cadeiras. Então, eu vou dividir 90 mil por 9. Isso é igual a 10 mil. 10 mil é o quociente eleitoral. Para você fazer um vereador, o seu partido tem que ter 10 mil votos. Então eu elejo um vereador com 10 mil votos no partido? Não. O vereador, para ser eleito, tem que ter 10% dos votos do quociente eleitoral. Então, além do partido ter que alcançar 10 mil votos, o vereador tem que ter, no mínimo, 1.000 votos. Senão, ele também não está eleito. Você percebeu? Aí é o quociente eleitoral. Isso você vai fazer para todos os partidos. Se na conta sobrar vaga, aí você vai para a média. Aí todos os partidos têm direito a ir para a média. Mas é a média, não é como era o efeito Tiririca, o efeito do Prona lá, exato, que levou gente com 200 votos, 500 votos. Não, acabou isso, tá? Você tem que ter, no mínimo, 10% do quociente eleitoral, senão você não se elege. E aí, se sobrar, depois que todos os partidos que alcançaram o quociente eleitoral
se eles preencherem todas as vagas, não tem sobra. E a maioria do pessoal está preocupado com a sobra, rapaz. Exatamente. Vocês têm que se preocupar, dentro da cota existente dos 10 mil, em colocar os vereadores. Então, se eu tiver 10 mil e 3 vereadores com 1.000, os 3 estão eleitos? Não. Você vai ter que ter 30 mil, 10 mil para cada um. Não é assim? Então eu vou fazer 10 mil, vou fazer 3 vereadores com 1.000 e os 3 estão eleitos. Então, não. Vai estar eleito o mais votado, aí você vai ter que fazer 20 mil votos para eleger o segundo, 30 mil votos para fazer o terceiro. Está claro isso, André? Claro. E está todo mundo preocupado com a sobra. Não se preocupe com a sobra. Você vai num restaurante, tá? Servem a mesa. Você vai preocupar se todo mundo comer, se sobrar para você comer? Claro que não, né? Primeiro você vai dizer, vamos todo mundo comer se sobrar. Se, é uma condicional. Se sobrar. Alguém escreveu um romance aqui. É uma pessoa... Eu vou ler o romance aqui. Né? É o Mauro. Mauriato. Ele deve estar muito bravo. Seu burro, você tem dinheiro sobrando e ficando falando merda. Nesse exato momento, já milhares de famílias passando fome. É isso mesmo. É isso aí. Você tem toda a razão. É aquilo que eu falei. É aquilo que eu falei. Tá? Eles estão decidindo agora qual é a fórmula que eles vão fazer para poder botar o pessoal para trabalhar. Porque ou morre de fome ou morre de Covid. Ou você vai para o risco ou para uma certeza. Morrer de fome é certeza. O Covid é uma possibilidade. Você tem razão. Estou contigo, Mauro. Estou contigo, velho. Você está coberto de razão. Interessante o posicionamento dos chamados bolsominions, né? Que é o caso do Mauro aí, professor. É sempre um radicalismo e uma postura que o resto do mundo está errado. Isso é algo que a gente está acostumado e, por questão aí da pandemia, ficou bastante evidente pelas redes sociais, né? Então, o que eles têm que achar e o que eles vão procurar agora é qual é a fórmula de não fazer as pessoas morrerem de fome, o que está difícil. O que está difícil. Porque o pessoal da economia de Brasília, da Ilha da Fantasia, que é chamado Brasília, porque eles não vivem a realidade brasileira, eles vivem numa ilha da fantasia, tá? Eles não sabem o que passa o micro e pequeno empresário, eles não sabem o que passa o informal, que tem a banquinha da 25 de março. Como eu te falei, o Mauro, nessa parte, ele tem razão. Para quem foi superintendente do Sebrae São Paulo, que conhece intimamente os microempresários, aqueles informais que foram para a formalidade, tá? Que tem um mínimo de conhecimento, e nós ajudamos vários. Esse pessoal vai passar fome. Eles vendiam o almoço para comprar janta para o velho. No outro dia, ele já não tem dinheiro. O Mauro tem razão, mas tem que achar, Mauro, uma fórmula de fazer as duas coisas. Preservar a vida e fazer a economia girar, principalmente desse pessoal que passa fome. Você tem razão. Nessa parte, Panvecchio, nessa parte ele tem razão. Tá? O que não pode é liberar geral. Aí não. Aí realmente você cai você vai matar muita gente, como está acontecendo no Equador. Nós temos esse exemplo aqui perto. Equador, aqui. É só você pegar e põe aí no Google, Equador, o que está acontecendo. Você vai ver foto de caixão na frente das casas, esperando alguém recolher. E está lá há 5, 6, 10 dias. Tem gente morta na frente das casas esperando recolher, Panvecchio. Não é brincadeira. Nós não estamos brincando com a pandemia. Agora, não podem matar de fome o povo. Professor, essa questão da pandemia e algo que se intensificou aí desde a eleição, estamos aqui com o professor Carlos Mainelli, que é consultor político, jornalista, é o nosso professor nessa área de marketing político, inclusive. Já tem mais de... Quantos anos já de eleições, professor? 46 anos, Brasil, África, América Latina, Central, todas elas aí. São 380 campanhas até hoje e trabalhos políticos, né? E é uma honra poder estar entrevistando o professor através de uma ferramenta tecnológica importante. Como vai ser a campanha aí depois da pandemia e também com essas ferramentas de comunicação todas à nossa disposição, professor? Então, hoje nós temos a pré-campanha já acontecendo há muito tempo. Quem trabalhou as mídias sociais os 3 anos, há 4 anos, há 2 anos, tá? Vai estar nadando de braçada agora, tá? Quem caiu a ficha agora, que a única ferramenta numa pandemia é a internet, esse aí, sinto muito, vai se dar mal. Porque ele não preparou uma das grandes ferramentas
que ele tem não presencial para poder conversar com a população. Então, hoje, os novos candidatos que não trabalharam o marketing pessoal, não trabalharam a mídia social para aumentar o conhecimento, para discutir com a sociedade os problemas municipais, e ele vai querer fazer isso agora, complicado. Eu fui diretor, você sabe, Convec, fui diretor da Globo, do SBT, da Bandeirantes, da Manchete. E na televisão e no rádio, montei 56 emissoras de rádio na minha vida. Nas emissoras de rádio e televisão, você procura audiência. Você sabe, você é homem de rádio, você procura o quê? Audiência. Só que a audiência vem com o hábito. As pessoas têm que saber que todo dia, às 7 horas da manhã, o Panvec vai estar na rádio falando sobre notícias do Oswaldo Cruz. Mas isso não acontece da noite para o dia. Isso vai crescendo, demora 1 ano, 2 anos. Quantos programas vocês veem a Globo, por exemplo? Ela começa um programa, dura 6 meses. Os 6 meses de audiência baixa, não sobe a audiência, mas dura 6 meses. Por quê? É o tempo de maturação de um programa, 6 meses, 1 ano. Não deu certo, ela tira da grade. Mas ela insiste durante 6 meses, 1 ano, que é o período de maturação de audiência. A internet é a mesma coisa. Você tem um período de maturação na internet. Não é você colocar hoje, amanhã eu vou ter 10 mil seguidores. Me dá me conta essa varinha de conta, essa mágica que você faz. Isso é mágica, isso não existe. Você tem que ir conquistando dia a dia curtidores das suas opiniões. Depois, eles vão se tornar seguidores, aquelas pessoas que vão seguir a sua opinião, vão dar sugestão, vão criticar, vão dar opinião, tá? Dentro da sua opinião, vão dar outras opiniões. Aí eles se tornam seguidores. E aí você vai ter que conquistá-lo para ser os seus eleitores. Então, são 3 passos: curtidor, seguidor e eleitor. Isso demora 2 anos, 1 ano e meio para você fazer. Não se faz da noite para o dia. Quem não trabalhou a mídia social, dançou, Panvec. Eu acompanhei a live que o senhor fez ontem com o Gadelha e eu achei bem interessante a colocação que vocês fizeram, justamente no sentido de que rede social e a internet não é propaganda, mas é telefone. A gente precisa conversar com o eleitor. Isso eu achei bem interessante. Eu fui chamado no Congresso Nacional, alguns anos atrás, quando o Júlio Semeghini era o presidente da Comissão de Informática e Comunicação, dentro do Congresso Nacional. Fui chamado eu, o David Fleischer, que é professor da UNB, e o Caio, que era presidente da IG na época. Para saber, eles queriam saber o seguinte: como é que a internet funciona na política? E os 3 falaram a mesma coisa. Falaram: deputados, internet é telefone. Você fala, a outra pessoa responde. Isso é internet. A internet não serve para propaganda. Por quê? Ela é uma conversa, é um diálogo. Você fala, a pessoa responde, você dá sugestão, você critica, você curte. Você tem que devolver o alô. Quando você fala alô e a outra pessoa não fala nada, você desliga o telefone. Internet é isso. Se você não interagir, e é uma ferramenta interativa, assim como o telefone, se você não interagir, não adiantou nada você colocar uma bela propaganda lá na internet, que ela não vai funcionar. Internet é interatividade. Toma lá, dá cá. Toma lá, dá cá. É isso que é a internet. Professor, e a internet, ela, nesse momento de pandemia, ela tem uma função social muito importante para os negócios. Aqui, nas cidades pequenas, por exemplo, muitos empresários não têm sistemas de venda online, o e-commerce, o delivery, mas começaram a ter que olhar para isso. Algo que para a comunicação já era essencial, hoje chega para a economia, como a única forma, muitas vezes, de venda, já que o comércio está fechado. Como que o comércio, os empresários, os pequenos, o senhor que trabalhou muito tempo no Sebrae, devem pensar também nessa nova forma de consumo, de venda? Olha, ele já devia ter pensado. Nós temos uma ferramenta que chama-se e-commerce, que são páginas de venda, são lojas virtuais. Tá? E Oswaldo Cruz, se não me engano, mas eu acho que eu não vou me enganar, é a cidade dos fitness, não é isso? Da confecção fitness, é isso mesmo, Panvec? É a cidade das roupas fitness e dos calçados de dança. Olha aí, tá vendo?
se vocês já têm essa marca, Oswaldo Cruz já tem essa marca. Primeiro, a prefeitura já devia ter feito um programa, não sei quem é um prefeito, não me interessa também saber, mas devia ter feito um programa de auxílio aos micros e pequenos empresários para que eles possam ter uma página de e-commerce, uma lojinha virtual. Não é caro, a prefeitura podia até subsidiar isso, sabe? Não é uma coisa cara. Se você pegar um cara que entenda bem de internet, ele faz isso, você faz um pacote com ele, vai sair barato. A prefeitura poderia ter subsidiado isso, ao menos para fazer a página. A manutenção é barato, o próprio micro e pequeno podia fazer. Mas para fazer, o Sebrae fez isso. Na minha época, isso já faz, estamos falando da década de 90, quando eu estava no Sebrae, nós fizemos isso. Tá? 90? 90. Em 96, eu já utilizei a internet para política. Em 98, eu comecei a usar a internet para vendas de pequenos e microempresários. Tá? Claro que foram muito poucos naquela época, porque o endereço ainda era Geocities, para lá, e o nome da empresa. Era muito grande, era uma coisa bem complicada e muito cara. Hoje está barato. Então, eu dou uma sugestão aí ao prefeito Oswaldo Cruz, que ele pegue, já que ele tem essa marca na cidade, a vocação econômica da cidade é essa, que ele possa fazer uma... Ficou parecendo um fantasma agora com essa luz aí. Oh. Tá saindo do cemitério. Oh. A televisão é triste, velho. Eu fui diretor de TV, então qualquer coisinha assim me chama atenção. Então, eu sugiro que o prefeito faça isso. É uma verba pequena, não é nada descomunal. Contrate uma pessoa para que faça os sites e-commerce para as micro e pequenas empresas de Oswaldo Cruz. E a manutenção eles fazem, porque a manutenção é barata. A manutenção de uma página e-commerce é barata. E vale a pena. Então, hoje, quem já tem a página e-commerce está nadando de braçada. Quer dizer, está aberto ou não está aberto, ele continua. Claro, reduziu o seu faturamento, mas ele continua faturando. Agora, aquele que vai abrir agora, vai ter o problema que nós falamos agora há pouco, Panvecchio. Vai ter que ter audiência. Ele vai ter que conquistar a audiência. E aí demora um pouco para começar a dar resultado. Não é fazer a página hoje e amanhã está vendendo, tá? Não funciona assim. Professor, a gente tem visto muita gente falar da crise do Covid, pandemia, crise. Talvez a gente já tenha passado do momento, ao meu ver, de assimilar que realmente nós estamos numa crise sem precedentes. Seria o momento agora da gente começar a pensar em soluções, saídas, como essa que o senhor colocou. É hora disso, né, Panvecchio? O que eu posso fazer? Você não tem outra ferramenta hoje que respeite o distanciamento social e gere recursos, a não ser a internet. Então, até o governo federal poderia fazer subsidiado pelo Sebrae, sabe? Olha, vamos fazer o seguinte, o governo federal vai fazer um projeto para que micro e pequenas empresas tenham a sua página de e-commerce. Vai subsidiar o Sebrae vai coordenar esse programa, tá? Vai fazer a coordenação desse programa para que as micro e pequenas possam ter. Veja, está faltando esse tipo de iniciativa. Quer dizer, eles querem dar empréstimo para você. Caramba! Você acha que depois da pandemia todo mundo vai faturar o que faturava antes? Vocês estão brincando, gente. Até recuperar, até conseguir novamente os clientes, até ganhar confiança, até, isso vai levar um tempo. Ninguém vai ter dinheiro para pagar empréstimo. Vocês estão loucos. Vocês estão brincando com coisa séria. É hora de pegar o mínimo de dinheiro que tem no governo federal, e tem muito lá, tem reserva no exterior. Puxa essa reserva no exterior para fazer isso. Chama o Sebrae, pega os informais, cadastra os informais, já que eles estão fazendo esse cadastro único com os informais, pega esse cadastro, passa para o Sebrae fazer uma página de e-commerce para poder vender as coisas deles. Gente, vocês vão ter que fornecer condições e não dar empréstimo para o cara devolver. Está errado, o caminho está errado. Nós precisamos de subsídio para que as microempresas possam sobreviver depois da pandemia. Porque depois da pandemia, até voltar ao normal, tem um tempo aí, gente. Não é, acabou hoje a pandemia, amanhã pode todo mundo ir para a rua. Não é assim que vai funcionar. A liberação vai ser paulatina. Vai ser piano, você vai lontano. Só que forte, você vai lá morte. Como dizia meu sábio avô. Certo, Panvecchio? Na nossa língua aqui.
Não adianta você ser forte, você vai para a morte. Você vai ter que ser piano para ir longe. Piano, você vai lontano. E a liberação dessa pandemia vai ser assim. Vai ser devagar. Vão liberando aos poucos. Por classe, por comércio, depois serviço, depois indústria, depois, enfim. Não vai ser de uma vez só. E a economia não vai voltar da noite para o dia, tá? Professor, estamos já há 35 minutos no ar. Queremos agradecer aqui a sua participação, a sua disponibilidade para nós aqui do Portal Senet. É uma honra, como disse o Alessandro, que fez aqui um comentário, tê-lo aqui conosco. O teu irmão, Alessandro. Ei, grande Alessandro. Pode iluminar, tá? Mas, ó, da outra vez ilumina antes de começar, porque na hora que passa a iluminação parece que é um fantasma que está chegando. Queremos agradecer a sua disponibilidade, seu tempo de conversar com a nossa audiência aqui, Oswaldo Cruz, e hoje na internet, no mundo inteiro. Obrigado, eu que agradeço. Eu queria gastar mais 5 minutos contigo, vou até pôr meu óculos aqui, para fazer o seguinte, olha, eu vou mandar um abraço geral, tá? Branca, Adelaide, Kika, Nadira, Adriana, Rosimei, Portal Oknet, para mandar perguntas, Célia, Amanda, Célia, Jorge, Furtuoso, grande Furtuoso, Mauro, obrigado, Mauro. Em parte você tem razão, tá? Eu te dou razão em parte. Nós temos que achar um meio termo. O que não pode é uma porrada só. Aí a coisa complica, tá? Que mais nós temos aqui? Furtuoso, Célia, Alessandro Panvecchio. Ó, Alessandro! Aí, grande Alessandro Panvecchio. Maravilha, abração, querido. Saudade de vocês. Eu vou ver se eu consigo. Como eu ainda tenho clientes no Mato Grosso do Sul, e eu volto normalmente pela Rondon, né? De repente eu volto por baixo e passo aí para dar um abraço para vocês. Seu pai está bem? Seu pai está ótimo? Graças a Deus. Um abração nele. 57 anos de rádio. Olha isso, rapaz. Eu tenho 46 anos de jornalismo, ele tem 57 de rádio. É na brincadeira. Um homem desse é uma enciclopédia. Ele não é mais uma pessoa, uma enciclopédia radiofônica ambulante. Professor, eu sei que o senhor gosta muito de rádio e gosta em especial de jingles, né? Exato. Hoje, nós temos, vou até falar aqui pela audiência do nosso portal, hoje, Oswaldo Cruz tem uma data importante neste sábado, dia 11 de abril, porque vai ser desligado o transmissor da Rádio Clube AM, depois de 69 anos. Olha. Porque no processo de migração de rádios AM para FM, hoje é o último dia da primeira emissora de rádio aqui de Oswaldo Cruz, e quem terá a honra de desligar os transmissores da Rádio Clube AM, aí só em FM, será o nosso Pedro Panvecchio, porque é o funcionário que passou o maior tempo no mesmo prefixo. É isso aí. Deixa eu terminar então aqui. Célia, Furtuoso, obrigado, Furtuoso, pelos elogios. Rodrigo Busquete, valeu, obrigado. Branca, obrigado. Célia, Frutoso, Rodrigo, ok. Célia e Furtoso. Ok, gente, era isso que eu queria falar. Vou mandar um abraço geral para vocês e para quem estiver nos vendo também, um forte abraço. Obrigado pela nossa audiência, tá? Que isso aqui é audiência, internet é audiência, tá? Então, muito obrigado por todos vocês. Entrou aqui ainda a Amanda Piccolo, ó, tá, o Mauro, tá? Já tem. Voltou lá para o começo, é por isso. Tá bom. Gente, muito obrigado por vocês. Como diria meu amigo Chico Santa Rita, um beijo no coração de todos vocês e vamos nos preservar. Tá? Tem que haver uma forma da economia não abaixar com a velocidade tão forte, mas preservando a saúde e a vida de todos. Panvecchio, um abraço a você, um abraço ao seu irmão, um abraço ao seu pai. Eu vou ver se numa das vindas que eu vier do Mato Grosso do Sul, em vez de vir por cima, eu vou por baixo. E eu te aviso antes, passo aí para tomar um café contigo, assim que acabar essa pandemia, né? Porque... Pelo amor de Deus. Não, vai que eu levo a pandemia para você aí. Tá bom? Jorge Paulo Ferreira, falou bonito. Obrigado, querido. Vocês são a inspiração para que nós possamos ter essas ferramentas na internet. Vocês que nos dão audiência, esse é o pessoal que nos dá a motivação para vir aqui falar com um radialista tão inteligente, tão perspicaz como nosso amigo Panvecchio. Não adianta que eu não vou falar o nome dele. Para mim, ele sempre vai ser o Panvecchio. O Alessandro eu sei, o pai dele eu sei, mas ele sempre vai ser para mim o Panvecchio. Beijo no coração de todos vocês. Obrigado pela oportunidade, Panvecchio. Obrigadão mesmo. Obrigado, professor.
Um abraço, se cuidem. Ah, pode deixar, estou aqui, recolhido. Você tem que terminar aí.